dia, ministro. Obrigada pela sua presença aqui. Bom dia. Eu vou começar a nossa conversa com uma pergunta que a professora Vanderlan me pediu para fazer. Ela me pergunta a respeito do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse código, como a Vanderlan sabe muito bem, água de coco, maravilha. Nada como instituições comandadas pelos amigos, tem toda a mordomia disponível. Então, Ela pergunta o seguinte, ela fala um pouco do código, que na opinião dela ficou um pouco parado, diante de outros assuntos polêmicos que ficaram em tramitação na Câmara, e ela pergunta o que o senhor acha da atual situação desse código e o que o senhor acha do texto atual, do conteúdo do que está no texto. É o seguinte, esse código é uma reivindicação importante da comunidade científica. Eu mesmo, quando era presidente da SBPC, me envolvi na discussão a respeito da necessidade e que tipo de encaminhamentos ele deveria ter, né? E então isso acabou se materializando com uma proposta no Congresso, né? Tanto a ser conduzida simultaneamente na Câmara e no Senado para dar maior expedição, mas ser mais rápido, né, a tramitação. E a comunidade científica teve um papel importante na formulação original, né? Então isso vamos dizer assim, o ponto em que a SBPC e a academia entregaram o código para as análises no Congresso. Mas no Congresso a sociedade é muito mais complexa que a comunidade científica, vamos dizer assim, tá certo? Então você começa a ver uma série de interesses, especialmente nessa área aí, interesses empresariais. As empresas hoje têm muito interesse nessa questão de inovação. Então, quando você fala da interação das instituições de ciência e tecnologia com a comunidade empresarial, a comunidade científica tem uma visão dos seus impedimentos, das suas dificuldades, fazem propostas, mas eles também têm visão das necessidades deles. Então, o Ministério, em combinação com o deputado Cibá Machado e com o senador Eduardo Braga, que são os relatores dessa lei, em outra casa, né, desse projeto de lei, nós resolvemos promover uma discussão, uma consulta maior, né? Consultamos a Movimento Empresarial pela Inovação, consultamos a CNI, enfim, as SECT e CONSECT foram também, originalmente, a ideia original da academia e da SBPC, mas no fundo eles foram materializados como proposta do CONSECT e CONFAP, que é a Confederação das Secretárias de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Confederação das Associações das FAPs, Fundações de Apoio Estaduais, né? Então, novas interações, novas rodadas de interação foi-se melhorando a proposta, isso com a concordância das lideranças, tá certo? Agora mudou a liderança, a relatoria no Senado, vai estar a cargo do senador Luiz Henrique, da Santa Catarina, nos procurou também, e eles vão acatar como documento básico para discussão no Congresso, esse documento que a gente, vamos dizer assim, articulou perante um conjunto maior de atores. Isso está para acontecer, eu acho que em breve a gente teremos os encaminhamentos, né? E aí uma discussão pública. Por enquanto a discussão foi no sentido de agregar visões dessas várias comunidades. O senhor acha que esse texto final contempla mais o que a academia esperava? Ou eu acho que sim, contempla totalmente o que a academia esperava, mas contempla algo mais, contempla uma visão também dos parceiros da academia, que são as empresas, né? O professor Sérgio Novaes, que é professor aqui do IFT e é um dos colaboradores brasileiros do CERN, ele mandou umas perguntas também para a gente, exatamente sobre essa questão do CERN. Eu vou ler, porque ele desmembrou em algumas perguntas menores, então eu vou ler para o senhor. Ele diz o seguinte: como o senhor vê as iniciativas voltadas à internacionalização da ciência brasileira, que estou fazendo exame, né? E aí ele cita como exemplo o fato do Brasil se tornar um membro associado do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. E se o senhor não acredita que iniciativas como essa deveriam vir acompanhadas de um programa para promover o engajamento dos pesquisadores que
passaram pela experiência no exterior e retornaram para o Brasil? Acho que sim, toda linha. Em primeiro lugar, com certeza, a internacionalização é vital para o desenvolvimento de uma ciência de qualidade no país. Porque a ciência é universal, a gente não vai construir uma ciência, né, só voltada aqui dentro da realidade específica do Brasil. Nós temos que construir uma ciência dentro desses paradigmas de universalidade. Então, e outra coisa que se exige também é o seguinte: nós não podemos ficar fazendo ciência e de repente termos a surpresa que nós não estamos fazendo a melhor ciência possível, né? Então, essa aproximação, essa discussão com outras, com a atividade científica em geral no mundo é muito importante, porque é até um controle de qualidade do processo, vamos dizer assim. Com essa discussão que vai se aprimorando e melhorando a qualidade da ciência e do conhecimento que está sendo desenvolvido. Então, isso é fundamental que aconteça. Iniciativas desse tipo contribuem para a universalização da ciência. Tem várias iniciativas. Por exemplo, a própria Presidente da República está preocupada com isso e fez uma proposta aí que está sendo posta em prática pela CAPES e pelo CNPq, que é o Ciência Sem Fronteiras, né? Onde é uma troca de experiências, não só de alunos, mas também de pesquisadores e professores do Brasil como o mundo todo. A gente busca mandar estudantes para as melhores instituições no mundo. Essa associação do Brasil no CERN é outro exemplo. Para a gente participar dessas infraestruturas globais, né, que são caras, portanto, elas são sempre operadas num regime de partilha, com todos os países, vamos dizer assim, contribuindo para, também é algo positivo. Agora, isso está ocorrendo da seguinte forma: nós não somos, nós podemos até manifestar a intenção de ser parte do CERN e participar da sua direção e da sua estruturação dos seus trabalhos, mas eles é que nos convidam para fazer parte. Então, o processo que está ocorrendo eles estão mandando uma delegação ao Brasil para verificar se o Brasil, como está a ciência no Brasil, a física em particular, né? E qual é a dimensão científica do Brasil. Em função disso, vamos fazer uma proposta. O Brasil participaria do CERN com tal proporção, né? Isso é que está ocorrendo, talvez agora, no início de outubro, eu acho que dia 15, se não me engano, dia 15 de outubro está vindo essa missão ao Brasil. Eles vão fazer essa análise, vão entrar em contato com várias organizações científicas e personalidades científicas brasileiras para avaliar isso. Aí eles vão fazer uma proposta concreta. Aí que o governo brasileiro tem que se posicionar. E, obviamente, quando você tem uma infraestrutura dessas à disposição para o planejamento das atividades científicas no Brasil, você tem que chamar todas as pessoas que têm mais experiência no assunto, né? Isso é natural. Ninguém vai fazer nada, baseado um planejamento feito por pessoas que não conheçam o assunto que está para se planejar. Então, os pesquisadores podem ter certeza que quando a gente, quando fizermos esse acordo, nós teremos um mecanismo de gestão disso que vai incorporar as principais lideranças do país. Então, aproveitando que o senhor já mencionou a questão do Ciência Sem Fronteira, que é um programa que o Instituto Tibetano Humano, né, em parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o MEC. E eu queria fazer uma pergunta a respeito de alguns problemas de repasse que ocorreram este ano. Isso foi resolvido? Totalmente resolvido. Aliás, nunca aconteceu esse problema. Aconteceram equívocos. Essas pessoas que comunicaram, até saiu um pouco na imprensa, assim, pessoas que não deixaram de receber a bolsa, o que o senhor acha que aconteceu? Ninguém deixou de receber a bolsa. O que aconteceu foi o seguinte, que existiam algumas pessoas que alegaram, uma pessoa só, no fundo, uma pessoa aí da Universidade Mackenzie, que alegou que não teria recebido a bolsa. Mas no final foi se verificar um equívoco aí de endereços com número de contas, etc., né? Porque todas as pessoas recebem 3 meses adiantado. Além de receber passagem para o país, mas eles não recebem 3 meses adiantado. É impossível haver um equívoco nisso aí. Todo mundo recebe antes. Então não tem esse negócio de ir lá e ficar sem receber nada. Essa pessoa, aconteceu isso com ela porque houve uma confusão aí de
endereço eletrônico, endereço contábil, vamos dizer assim. Sim. Tá Mas, de certo? uma maneira geral, todos os bolsistas Não estão há sendo reclamações assistidos. nenhuma, tá certo? Houve também um outro problema com relação ao prazo de validade da bolsa, porque sempre foi determinado que o prazo era de 1 ano. Como existiam estudantes de iniciação científica já em programa com universidades estrangeiras, várias, da USP, por exemplo, e várias outras aqui, tem esse programa de troca de estudantes de iniciação científica. Então, aconteceu que essas pessoas tinham um prazo menor, que já estavam vencendo o prazo delas em 6 meses, algo assim. E aí, na metade do caminho, eles reclamaram que gostariam de ter 1 ano de usar a bolsa efetivamente de 1 ano. Em função das manifestações das pessoas, se mudou o prazo das bolsas para 1 ano, que é o permitido para estudantes de graduação, né? Eles fazerem esses estágios. Então, foi tudo resolvido, sem maiores problemas. E a questão do ensino da língua em países, por exemplo, como a Alemanha? Essa é uma dificuldade que nós temos aí para encaminhar, assim, números significativos das pessoas. Então, o que nós temos é feito acordos aí para resolver esse problema. Por exemplo, na Alemanha, o DAD lá na Alemanha oferece cursos durante 6 meses de línguas, com uma primeira língua alemã, antes de começar. Então, a gente aproveita isso. Isso é uma negociação que se fez com a Alemanha. Tá certo? O Conselho Britânico, por exemplo, oferece também 2.000 bolsas, se não me engano, tá entendendo? Para jovens que estejam indo para lá e não tenham conhecimento de inglês. Jovens que não têm condições de pagar um curso. É o pessoal que não Baixa renda. Baixa renda, que não tem condições de... Baixa, não precisa nem tão baixo. Em classe média, também, às vezes, não tem condição de pagar. Não é baixa renda. O pessoal que não tem condições de pagar um curso de línguas, está entendendo? O Conselho Britânico está oferecendo bolsas. Bolsas que a seleção baseada nas performances desses camaradas, desses estudantes do Enem. É uma coisa bastante razoável. Então, isso acontece com a língua inglesa. Com a língua... Outras línguas mais complicadas, como chinês, russo, tá certo? A coisa é mais complexa, tá certo? E a gente não tem ainda uma metodologia clara para isso. Mas, por exemplo, estudantes foram mandados para a Ucrânia, onde se fala russo, tá certo? 10 estudantes foram mandados para a Ucrânia e estiveram lá. Vamos dizer assim, foi negociado que a universidade que os estivesse recebendo promoveria também esse ensino da língua, e eles fizeram isso. Tá certo? Então, são várias situações que têm que ser resolvidas. Nos Estados Unidos, que eu acho que não existe essa possibilidade. Não existe, porque é inglês, mas inglês as pessoas conhecem mais, mas os Estados Unidos não tem. O Conselho Britânico é mais para a Inglaterra, né? Mas nos Estados Unidos não tem eles querem que a pessoa chegue lá às universidades americanas já conhecendo o inglês. Então, está se considerando exatamente o apoio aos estudantes aqui, ter esse apoio aqui no Brasil, antes de sair do Brasil.